Olá, turma, tudo bom com vocês? Pois bem, meus amores, hoje a gente organizou uma aula resumidazinha sobre as vanguardas. Nosso objetivo aqui é fazer uma aula sucinta, em que após a mesma a gente tenha condições de caracterizar cada um desses movimentos, e aí a gente diferenciando uma da outra fica mais fácil de responder quando formos perguntados. A nossa exposição vai estar da seguinte forma: a gente vai começar falando no geral, que são as vanguardas, e depois a gente vai trabalhar cada uma das 5 escolhidas para serem abordadas nesta aula. Bem, quais são as que a gente vai abordar hoje, né? Serão o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. São as 5 principais mais cobradas nos vestibulares aqui do Brasil. Pois bem, pessoal, vamos à nossa apresentação. Vanguardas europeias. O que são as vanguardas europeias? O que foram, né? Foram movimentações artísticas que ocorreram por toda a Europa no início do século XX. Inovação nas artes plásticas, literatura, música e teatro. Elas vão representar a ruptura com o senso estético da época, luta pela liberdade de expressão através da transformação da forma como a arte pode ser feita. E aí, quando a gente pensa no termo, a gente vai buscar a origem lá na França. No francês, eles vão falar algo mais ou menos como avant-garde, que para a gente, né, no brasileiro, no português do Brasil, a gente vai entender como estar à frente. Lembrando que é um termo militar, né? E aí elas ganham o mundo a partir de então. E a gente vai pensar o que era realmente esse movimento que vai surgir na Europa, né? Elas eram contrárias ao padrão estético vigente na época, que era chamado de mimesis, que, em síntese, vai caracterizar a cópia exata do real. Nada mais é do que a forma de fazer pintura, de produzir artes, que antecedia ao surgimento das vanguardas. E aí a gente vai olhar para a pintura clássica, para a pintura tradicional, ali o Renascimento, onde todas as pinturas eram feitas para representar o belo. E aí essas pinturas, as quais, não só as pinturas, né, mas a forma de fazer arte, vai se embasar em algumas características, né? Na ordem, na harmonia, no equilíbrio e na sobriedade das formas, que é exatamente o que vai se contrapor às vanguardas. Era um mundo que havia passado por transformações intensas em seus vários âmbitos. E aí a gente vai ver, né, na característica social, econômica e política. Aí, algumas dessas correntes nascem em meio à Primeira Guerra Mundial, e aí a gente vai parar para pensar as transformações que essa sociedade vinha passando. E aí a gente vai observar que essas movimentações artísticas vão estar conversando diretamente com as ideologias da época, que estavam se espalhando pelo mundo, que era o fascismo e o nazismo. A arte como meio de entendimento dessa sociedade que estava em constante transformação, uma transformação profunda. Quando a gente pensa a nível de história, a transformação que o mundo passa da Idade Média, de um período do Renascimento, renascentista, e aí a gente vai desaguar agora nesse século XX, com a Primeira Guerra Mundial se contrapondo a tudo que o mundo vinha perspectivando até então. E aí esses artistas liam o mundo à sua volta, ora concordando, ora discordando, mas em suma todas as vanguardas negavam a razão, a lógica estabelecida se apropriando do absurdo. Eles se aproximavam do que era absurdo. E aí a gente vai parar para pensar que essas movimentações artísticas tinham como objetivo realmente chocar e causar uma reflexão dessa sociedade. Aqui agora a gente vai começar a observar cada uma delas. O futurismo, ele tem a origem italiana, 1909, enaltecia as inovações tecnológicas, era contrário ao tradicional, valorizava a guerra, né, a questão das máquinas e da velocidade. E aí um dos seus principais representantes é o propulsor do movimento futurista, que é o Filippo Tomarazzo. E aí vem o expressionismo, né? Ele explorava as formas geométricas. 1912, a Alemanha. Ele vem propor, né, a deformação intencional da realidade
uma perspectiva de caricatura, e aí ele vai estar elaborando na perspectiva do feio, retratava o mundo de um prisma muito pessoal. Enfatizava o desespero, a angústia e a solidão. E aí a gente vai observar que essa vanguarda ela vai surgir aí numa crise que antecede a Primeira Guerra Mundial. Um fato legal que a gente pode parar para pensar aqui é que a principal obra, né, que é a mais conhecida desse movimento, que é o Grito, do Edvard Munch, 1893, ela antecede a própria sedimentação do movimento. E aí vem o cubismo. Explora as formas geométricas, e aí a datação a gente coloca de 1908 a 1910. Ele vai propor, né, a fragmentação e a decomposição das figuras estéticas. Visualização em diversas perspectivas, e aí dentre os seus precursores, né, dos principais artistas que estão dentro desse movimento, a gente vai ter o Pablo Picasso, o Jean Gris e o George Braque. O dadaísmo, né? Aqui, dentro desse movimento, a gente vai ter uma perspectiva, um objetivo de chocar a burguesia, com uma reflexão das consequências geradas pela guerra. O dadaísmo a gente vai datar ele em 1916, e aí quais são as proposições dessa arte, né? Ela vai estar expressando a revolta, a agressividade e indignação, a guerra contra a luta pelo poder do capital. Ela ridicularizava o tradicionalismo, criticando a lógica, a razão e o sentido. Dentre os principais artistas, a gente acaba citando o Tristan Tzar. E aí, por último, a gente trabalha o surrealismo. 1924, valorizava o inconsciente, o mundo dos sonhos. Conversava com a psicanálise freudiana, e aí a gente vai ter a expressão através de imagens líricas. E aí ele vai estar propondo principalmente a liberdade. Dentre os principais artistas, a gente acaba citando, né, o Salvador Dalí, o próprio René Magritte e a nossa, assim, das mais conhecidas mundialmente, que é a mexicana Frida Kahlo. Bem, pessoal, mais ou menos essa a exposição geral que a gente gostaria de estar fazendo. E aí eu queria agora sedimentar algumas questõezinhas com vocês. Quando a gente fala do futurismo, a gente vai estar lembrando da máquina, da velocidade. Ele é tão radical de um jeito que ele chega a propor a derrocada de museus. Já no expressionismo, a gente vai trabalhar a distorção da forma. Ele vai estar distorcendo o real. No cubismo, a gente tende a lembrar muito das figuras geométricas, mas aí a gente vai estar trabalhando principalmente com a questão da simultaneidade dessas figuras geométricas. Lembrem que eles pegam essas figuras geométricas com o objetivo de mostrar a mesma imagem representada de várias perspectivas ao mesmo tempo. Já o dadaísmo, a gente vai ter uma corrente niilista, a expressão do nada. É uma das mais radicais, é a arte da colagem. E aí dentro do surrealismo, a gente vai estar trabalhando com a questão dos sonhos. Então assim, o próprio nome já sugere que é a questão para além do posto. Bem, pessoal, essa foi a nossa exposição, espero que tenha ajudado. Obrigada.